Bom dia, pessoal! Hoje é um dia de super dicas para escrever bem. Vamos lá! Todos esses slides são baseados no livro de Edna Perrotti, certo? Que tem o título Super Dicas para Escrever Bem, diferentes tipos de texto, né? A gente vai focar as dicas referentes, especialmente à dissertação, que é o nosso texto de 2020. A arte de escrever bem está em suas mãos. Quer dizer, cada pessoa ela pode se tornar um excelente escritor, pode se tornar um excelente redator. Basta somente que ela se esforce para isso, porque ela precisa aprender a técnica e a leitura com boas ideias, com boas fontes, pode fazer com que ela fundamente bem os seus textos. Vamos lá. Primeira coisa, pare de procrastinar. Livre-se desta preocupação. Você tem um texto para fazer? Faça esse texto de uma vez, escreva de uma vez. Revisar depois, alterar, mudar alguma coisa é muito mais fácil do que simplesmente ficar perdendo tempo enquanto você tem tarefas para serem feitas. Então, se organize, pare de adiar esse texto e livre-se de vez de uma preocupação. Mesmo que o primeiro texto que você faça, que seja até um rascunho, não esteja perfeito, isso fará com que você se sinta mais aliviado, sabendo que já investiu o que tinha que investir no texto. Segunda dica, né? Observe a adequação da linguagem. Já observaram que até as crianças bem pequenas mudam o tom e o jeito de falar, a depender de com quem estão falando? Lembre-se de que o interlocutor, o destinatário do texto, é fundamental para decidir a forma como nos expressamos. Quando a gente está em sala de aula, eu sempre digo, né? Quando a gente pede uma coisa ao pai, ou pede uma coisa à mãe, ou pede à avó, ou pede ao irmão, ou ao melhor amigo, a gente muda a construção desse texto de pedido, ainda que seja a mesma coisa. Basta o destinatário ser diferente, o interlocutor ser diferente, para que a gente precise, logicamente, adequar a nossa linguagem, a nossa construção textual. E já que estamos falando de textos escolares, de textos que são usados para avaliar em concursos e avaliar também na esfera escolar, eu queria lembrar vocês que em casos de redação, escrevemos para professores de língua portuguesa, ou seja, pessoas que dominam o idioma e a gramática. É um treino para a vida formal quando você for adulto. Então, o que é que a gente está dizendo com isso? Os professores que dominam, eles são super corretores. Eles vão, na verdade, exigir que você seja cada vez melhor, cada vez mais eficiente enquanto escritor, redator do seu texto. E isso é muito bom, porque é um treino para toda a vida formal, burocrática, profissional que você terá que desenvolver autonomamente, sozinho, no seu futuro. Outra dica, observe como os outros escrevem. Ou seja, imite os bons textos, leia muitos bons autores, inspire-se em grandes redatores e grandes escritores, desculpa. A gente tem, na verdade, certo, os grandes autores, os grandes escritores, como excelentes fontes de inspiração na nossa redação. É lendo os mestres, é lendo os bons que a gente aprende a escrever bem também. Eu sempre sugiro os jornais de fundamentação nacional e internacional, os grandes jornais, né, como leituras informativas e também leituras opinativas. Cito como exemplo, né, o jornal O Globo no Rio de Janeiro, o jornal Zero Hora em Porto Alegre. Cito como exemplo o jornal Folha de São Paulo e o Estadão do Estado de São Paulo. E sempre também vale a pena dar uma olhadinha, certo? Nos jornais locais. Os jornais locais, à tarde, Correio, nem sempre tem debates muito profundos. Às vezes eles são bastante superficiais. Mas é importante a gente observar também a mídia local
para que a gente possa se fundamentar melhor e que a gente possa também observar como é que os redatores baianos escrevem. Mas é interessante que a gente use como fonte os grandes autores. Lembrar aqui que imitar os bons textos jamais significará plagiar. Então, nada de plágio. É uma conversa frequente e recorrente que nós temos sempre. E eu queria dizer a vocês que realmente copiar e colar não faz sentido algum. Demonstra fragilidade argumentativa, demonstra pouca competência do estudante, do aluno, do ser humano, da pessoa, certo? Porque se ele estuda, ele percebe que pode fazer citações. Ele pode usar citações em seu texto de forma direta, com aspas, ou de forma indireta, usando recursos como conforme João Ubaldo Ribeiro, segundo Jorge Amado, de acordo com Skinner. Então, ele vai usar, né? O aluno ele pode usar conforme Platão, segundo Aristóteles, de acordo com, e aí usar a autoridade responsável pela ideia bacana que o aluno quer citar no seu texto. Isso demonstra domínio dos recursos da língua, demonstra inteligência e demonstra também, certo, competência para pensar. E isso é muito importante. Um aluno que plagia, ele demonstra a incapacidade de fazer o seu próprio texto, né? E é um dos piores critérios, porque se é plágio completo, o seu texto levará nota 0, né? É muito fácil descobrir hoje, em tempos de internet, se um texto é plágio ou não. Outra dica, expresse suas ideias. A gente pode citar autores, mas é muito importante que a gente leia mais, que a gente alimente o nosso cérebro, a nossa vida com ideias bacanas e que a gente, nos nossos textos, defenda a nossa opinião, que a gente faça um texto autêntico, que a gente tenha autoria própria e consiga ter uma boa manifestação daquilo que a gente realmente pensa. Expressar as nossas ideias é fundamental. Para isso, também não precisa usar a primeira pessoa. A gente pode usar exatamente, certo? A terceira pessoa e ainda assim estar expressando as nossas ideias. Uma dica fundamental sempre será cultive o hábito da leitura. Leia sempre sobre o tema. Leia opiniões divergentes, contrárias, opostas. Nada de ficar lendo apenas quem concorda com você. É muito interessante a gente saber o que é que o mundo pensa, a gente ter ideia com contatos e pessoas diferentes, ideias diferentes, em textos diferentes, em jornais diferentes, em páginas diferentes, em sites diferentes, a fim de que a gente aprenda a ponderar mais sobre o tema, a fim de que a gente evite radicalismos, a fim de que a gente consiga conviver com a opinião do outro, a fim de que a gente consiga também, certo, equilibrar a nossa própria opinião. O que a gente pensa é 100% certo? Quem é que discorda de nós? Então, discorda por quê? Na hora que a gente percebe o que o outro pensa, ou a gente revê a nossa própria ideia, ou a gente confirma a nossa própria ideia porque acha os argumentos do outro fracos, ou a gente pondera melhor de uma forma mais equilibrada, observando que pode ter aspectos favoráveis e também pode ter aspectos negativos, não favoráveis. Apresente informações atualizadas sempre. Nada de botar um dado lá de 1990 ou de 1500, né? A não ser que seja uma referência histórica. Quando a gente vai apresentar informação, pesquisa, embasar o nosso texto, a gente precisa se lembrar que na era da comunicação em que nós vivemos, certa atualização é fundamental. Buscar dados e informações atuais, certo? Para não escrever textos obsoletos, ou seja, textos que já estão superados, né? Agora, lembrar também que sempre devemos buscar fontes seguras, nada de pesquisar em qualquer lugar, nada de se basear em textos sem profundidade ou sem garantia de uma autoria sólida, né, de alguém que seja realmente uma autoridade no assunto, ou que seja um site oficial, dentro de um contexto em que a gente possa confiar nesse site, né?
Uma outra dica bacana: aplique a intertextualidade. Relacione o seu texto, as suas ideias a outros textos. Como é que se faz isso? A citação, por exemplo, é uma forma de intertextualidade. É uma forma de fazer referências a outros autores. Então, a gente também pode, na verdade, citar um dado do IBGE, por exemplo, citar uma pesquisa, citar informações relevantes que estão na mídia ou que são de conhecimentos de senso comum de todas as pessoas, né? Desde que tenham validação, lógico, né? Então, é bem bacana que esse texto mostre as leituras que você faz. O texto que você escreve, ele deve ser fruto desse enriquecimento de leitura que você faz no dia a dia. Por fim, eu gostaria de dizer a vocês que vocês devem publicar o texto de vocês. Compartilhem com amigos, com familiares, com colegas, mande no WhatsApp, bote numa rede social, dê ao mundo o seu texto, faça um blog, certo? Você terá o que conversar com as pessoas, você receberá elogios e é muito legal quando as pessoas reconhecem que nós estamos escrevendo bem. E por outro lado, também aprenderá com as críticas que possa vir a receber, né? Nós recebemos críticas quando nos expomos também. E é bacana porque a gente pode usar a crítica para crescer cada vez mais, para repensar algumas coisas necessárias, para rever algumas ideias que possam estar bastante radicais e para reestruturar a nossa própria opinião, confirmando-a ou simplesmente cedendo nos casos em que estamos errados, né? Um abraço, por hoje é só, certo? Nós terminamos por aqui. Nossa pesquisa hoje, né, foi baseada na obra Super Dicas para Escrever Bem, da editora Saraiva, de dona Edna Perrotti. Um abraço a todos e até a próxima.